Pedofilia, o acúmulo da loucura. A palavra pedofilia vem do grego, da palavra pederastia, que é o comportamento, ou seja, o relacionamento do adulto com criança. O mundo ficou assustado, principalmente nós brasileiros, com a decisão da Associação Americana de Psiquiatria, que mudou a classificação da pedofilia de transtorno mental, de transtorno de personalidade, desordem mental, para opção sexual. Note bem, os psiquiatras consideravam até agora, no dia 30 de outubro deste ano de 2013, consideravam o pedófilo como um transtornado mental, como um transtornado de personalidade e um desordeiro mental. E essa notícia abalou também o senador Magno Malta, que foi o autor da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Pedofilia, que foi uma das maiores CPIs do Brasil. O senador Magno Malta, no ano de 2008, quando ele impetrou em Brasília a CPI da pedofilia, ele chegou a ser até ameaçado de morte. E o senador Magno Malta, ele fez uma declaração nesta quarta-feira passada, em Brasília, no Senado Federal. Eu trouxe aqui para ler para vocês. O senador discursou no plenário, mostrando-se aterrorizado com a decisão da Associação Americana de Psiquiatria, que não considera mais a pedofilia como doença, mas sim como opção sexual. Na hora em que o mundo entender, disse o senador, na hora que o mundo entender a pedofilia como coisa normal e não como crime, estará aprovada a bestialidade humana, disse o senador. Onde é que vamos parar? Perguntou o senador. Estamos enxergando o final da humanidade? O senador que fez um trabalho pioneiro contra a pedofilia no Brasil. O temor do senador Magno Malta é que o Brasil aceite a pedofilia. No lugar de enfrentar esse posicionamento de que praticar sexo com crianças não é crime. Ele também aproveitou para citar os livros didáticos que estão circulando nas escolas brasileiras e destroem os valores da família. A situação está terrível. Ontem a notícia que correu no Brasil e no mundo, que em Toronto, Canadá, 348 pessoas de mais de 50 países, incluindo o Brasil, foram presas. Investigação feita pela polícia de Toronto, Canadá, sobre uma rede internacional de pedofilia. Deu ontem no Jornal Nacional. No dia 8 de agosto deste ano, uma menina chamada Farzana, de 10 anos de idade, ela casou-se na Índia e o noivo tinha 60 anos de idade. Aliás, tem 60 anos de idade. Gente, existem países onde crianças estão casando com adultos. Homens de 60, de 50 anos casando com meninas de 10 e de 12 anos. Estes países são Índia, Afeganistão, Nepal, Paquistão, República do Congo, Somália. Na Somália, as mulheres estão sendo, inclusive, mutiladas. Pasmem vocês, crianças na Somália estão sendo mutiladas, o clitório das meninas são cortados a faca, para poder elas não terem prazer e ser apenas objeto de sexo. E também no Iraque. O jornal O Globo, do dia 10 de setembro deste ano, trouxe uma notícia de uma menina de 8 anos de idade, no Iêmen, Arábia Saudita. Essa menina, ela casou-se com um homem de quase 60 anos de idade. E ela morreu na lua de mel. Imagine uma criança, pessoal, de 8 anos de idade, uma menina, para ter relações sexuais com um homem de 50 a 60 anos. É óbvio, é claro,
que aquele aparelho genital da menina ainda não está em condições da praticidade de sexo. Isso é um absurdo que está acontecendo no mundo. O Nordeste brasileiro é uma tristeza. Várias reportagens feitas pelo Globo Repórter, da Rede Globo de televisão, como também Conexão Repórter do SBT, fez uma denúncia grave de crianças no Nordeste do nosso país, principalmente também no Ceará, que estão se prostituindo, vendendo o seu corpo por R$1. Quando a CPI da pedofilia do senador Magno Malta, que fez uma apuração em todo o Brasil sobre a situação, os parlamentares de Brasília ficaram estarrecidos com as informações que partiram de todo o país. Crianças no Nordeste, meninas de 7, de 5 anos até, que estão nas ruas se prostituindo por causa de R$1, pessoal. Turistas estrangeiros, eles admiram o Brasil, não pela sua beleza natural. Vêm para o Brasil, principalmente para o Nordeste, para se unir com crianças brasileiras. A pedofilia está tomando conta do mundo. Está tomando conta do mundo. É triste. É lamentável. A CPI da pedofilia trouxe muitas informações que o Brasil não conhecia, e nem mesmo os parlamentares em Brasília. E resultado dessa comissão parlamentar de inquérito do senador Magno Malta trouxe também mudanças nas leis do Código de Adolescentes e também do Estatuto de Crianças. A Lei 8.069, de 13 de 7 de 1990, diz o seguinte: a pessoa que produzir filmes, fotografar crianças em posições eróticas, conduzir ou manter em seus computadores arquivos e fotografia de meninas e de crianças em posições eróticas e de relacionamento sexual e em fotos pornográficas, estará passivo ao responder processo dentro da nova lei brasileira. A situação ficou muito complicada. É muito perigoso, até você que tem computador, você navegar em sites de crianças cujo site tem a natureza de pedofilia. É um perigo. Por quê? O Google e as redes sociais foram convocadas pela CPI, pela Comissão Parlamentar de Inquérito contra a Pedofilia, para preparar ferramentas para localizar pessoas internautas que estejam navegando na internet dentro de sites pornográficos de pedofilia. É crime agora no Brasil. Então você tem que ter muito cuidado com isso aí. Você tem que ter muito cuidado. A situação ficou tão lamentável, tão drástica, que até o Papa, Sua Santidade Francisco, preocupado com o crescimento estupendo da pedofilia, ele decretou, ele fez um decreto de lei no Vaticano. Reforma penal do Vaticano criminaliza pedofilia e lavagem de dinheiro. Está aí o jornal Estadão, no dia 11, eu trouxe aqui para ler para vocês, dia 11 de julho de 2013. O Papa Francisco determinou nesta quinta-feira, dia 11 de julho de 2013, a criminalização de abusos sexuais cometidas contra menores dentro do Vaticano. A primeira iniciativa concreta que o pontífice toma para lidar com os escândalos de abusos sexuais que têm marcado a Igreja. A reforma da legislação penal da Santa Sé aumenta a responsabilidade do culpado e especifica crimes como pornografia infantil e endurece as leis contra corrupções financeiras. A iniciativa foi anunciada um dia depois que a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou que cobrará do Vaticano explicações sobre as suspeitas de abusos de membros por religiosos em todo o mundo. Pelo novo decreto do Papa, a categoria de crimes contra menores é ampliada para abarcar também a prostituição infantil, atos sexuais com crianças, pornografia infantil que sejam cometidas dentro do muro da Santa Sé. Segundo o Vaticano, trata-se de uma harmonização das leis da Santa Sé,
os acordos internacionais assinados na ONU em relação aos direitos da criança. É uma preocupação também da igreja, porque a situação tomou conta do mundo. O senador Magno Malta, ele ficou tão aterrorizado com as informações que eles, junto com os outros parlamentares, adquiriram através de investigações em todo o país, Brasil, que ele chegou a dizer no Senado Federal que os pedófilos brasileiros teriam que ter prisão perpétua. Prisão perpétua e castração química. Isso foi muito falado em Brasília. Pela vontade do senador Magno Malta, os pedófilos brasileiros têm que ter prisão perpétua e castração química. A CPI da pedofilia apurou que de 3 em 3 horas acontece uma vítima de pedofilia no Brasil. Ou seja, uma criança é estuprada, é violentada. A lei agora ficou severa. Existe agora uma situação assim, que é o estupro vulnerável. Uma criança que é assediada por um adulto, esse adulto está sujeito a ser penalizado pela lei, de até 3, 4 anos de cadeia. A consumação sexual com a criança pode levar o adulto a 15 anos de cadeia. E se esse adulto matar a criança, pode levar até 30 anos de cadeia. Mas parece que as pessoas não estão familiarizadas com essa situação. Parece que elas não estão vendo. Pesquisas, a pesquisa da CPI também apurou que o número grande de pedofilia acontece no seio da família, nas barbas do pai e da mãe. Isso mesmo. Exatamente dentro da casa de família que acontecem os maiores números de pedofilia, de invasão de privacidade, de violentação sexual de meninas, de meninos dentro de casa, geralmente por padrastos. Então, o que você tem que fazer? Como combater a pedofilia? Você tem que falar, você tem que conversar com a criança, você tem que conversar com o seu neto, com a sua neta, você tem que instruir e dizer, olha, quando você receber alguma bala, algum doce de um adulto, olha, cuidado. Se vier algum adulto conversar com você, falar alguma coisa, você saia fora. Você tem que instruir o seu filho, instruir a sua filha. Outra coisa interessante que o pai tem que fazer para evitar que o seu filho e sua filha seja a próxima vítima da pedofilia. Vigiar sua criança na internet. Porque na internet, na rede mundial de computadores, nas redes sociais, os pedófilos estão lá. Com nomes falsos, os nicks falsos. E às vezes o seu filho, a sua filha está com o computador lá, navegando, conversando com um pedófilo, com uma pessoa que pratica pedofilia, que tem esse vício maldito. E aí o que acontece? Você chega na sala, você chega onde está a sua criança, seu filho, ele minimiza, ele diminui a página da internet. Você tem que observar. O computador que o seu filho navega dentro da sua casa tem que ficar em lugar aonde as pessoas passam, onde você possa estar vendo de todos os lados da sua casa, do corredor, da porta, da sala, do quarto. Tem que estar numa posição em que você possa estar sempre vigiando. Você tem que estar sempre olhando o histórico dos sites que o seu filho está navegando. Tem que ter cuidado nisso aí, pessoal. Porque nós temos tido muitas histórias tristes de crianças que foram mortas e assassinadas. Recentemente, lá no Rio de Janeiro, uma notícia de uma jovem de 8 anos de idade, parece-me que foi lá em Bangu. Ela foi assassinada, vítima de pedofilia pela internet. Porque a mãe, o pai não vigia. Você tem que vigiar. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Quando for grande, não se desviará dele. Então você tem que orientar seu filho. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
A pedofilia está tomando conta do mundo inteiro. Outra coisa, quando você perceber, quando você descobrir que o seu filho está envolvido com algum pedófilo, que o seu filho está envolvido com alguém que está persuadindo-o para a prática da pedofilia, quando você desconfiar, quando você comprovar isso, denuncie a polícia. Você tem essas recomendações da própria polícia. Essa recomendação que nós estamos passando para vocês, a própria polícia das crianças, o juizado de menor recomenda isso. Você tem que entrar em contato com as autoridades e comunicar o que está acontecendo. Quando você notar que alguém dentro da sua casa, que às vezes não é só o padrasto, mas também o próprio irmão. Eu conheci um caso no Rio de Janeiro, pessoal lá no Rio, de um jovem que ele mantinha relações sexuais com a própria irmã novinha. E o pai e a mãe não sabiam. O pai e a mãe saíam para trabalhar. E aí, o irmão mais velho mantinha relações sexuais com a própria irmã, menos de 10 anos de idade. Passaram-se anos isso aí. Isso acontece em muitas famílias. Você tem que observar, você tem que tirar as provas do 9. Você, mãe, você, pai, tem que denunciar. Nós tomamos conhecimento logo assim que a lei foi aprovada, depois da CPI da pedofilia, depois que a lei foi aprovada, um italiano estava numa praia aqui no Brasil, e ele estava beijando aí a sua filha, seu filho lá, beijando, né? Beijando como pai. E alguém chamou a polícia, ele foi preso. Falei, não, eu estava beijando, é minha filha, é meu filho. Situação até para você beijar seu filho em público, agora você tem que ter cuidado. Você sabia? Você andando nas ruas de São Paulo, em qualquer parte do Brasil, você está numa praia, você está num lugar público, numa praça, num shopping, você tem que ter cuidado. Não pode haver excessos, é claro, que o pai e a mãe beijam a criança, isso é natural, mas não pode exceder, que você pode passar vergonha. Pode chegar alguém e falar assim, olha, aquele homem ali está abraçando aquela criança, está de um jeito estranho, tá bem. Daí até você provar que não é aquilo, aí você vai para a delegacia, você vai ser intimado. É uma situação desagradável, você tem que ter cuidado. A internet está exibindo um vídeo de uma psicóloga, uma assessora parlamentar em Brasília, chama-se Damares Alves, ela fazendo um alerta ao povo cristão. Neste vídeo, que já teve o acesso de mais de 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de internautas que já no YouTube já acessaram a Damares, onde ela faz declarações falando sobre a pedofilia no Brasil. É uma situação que leva o povo de Deus a ficar preocupado. Mas por que a pedofilia cresceu tanto no Brasil e alguns países onde adultos estão casando com crianças? Por que cresceu tanto a pedofilia, pessoal? E agora, com essa medida que acaba de ser aprovado pela Associação Americana de Psiquiatria, eu vou relembrar, até no dia 30 de outubro deste ano de 2013, a pedofilia era considerado pela psiquiatria mundial como transtorno mental, transtorno de personalidade, desordem mental. Uma pessoa que pratica a pedofilia era considerada como uma desordem mental na mente do indivíduo. Mas sabe o que aconteceu agora? A Associação Americana de Psiquiatria classificou a pedofilia como opção sexual. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que um indivíduo, o homem que tem a tendência de gostar de uma criança, de uma menina ou de um menino, é uma coisa normal, quer dizer isso. Mas aí você pode perguntar, mas por quê? Baseado em qual critério que a Associação de Psiquiatria chegou a esse ponto para dar essa classificação nessa situação de pedofilia? A Bíblia responde, o mundo jaz no maligno, pessoal. O mundo jaz no maligno.
Por que cresceu tanto a pedofilia no Brasil e no mundo? Vamos ver aqui a resposta na palavra de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, o capítulo 5, versículo 12 e versículo 18. Vamos ler aqui. Diz assim: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Versículo 18. Portanto, como pelo pecado de um só homem a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação da vida eterna em Cristo Jesus. Mas o apóstolo continua nos dando a resposta aqui no capítulo 3 de Romanos, versículo 9, que diz assim: então, avantajamo-nos a eles? De maneira alguma, pois já demonstramos que judeus e gregos estão todos sob o domínio do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Não há um só que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos, e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno áspero está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargor. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e ruína nos seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei, para que toda a boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto que pela observação da lei nenhum homem será justificado diante dele, porque a lei se limita a dar o conhecimento da situação do pecado do homem. Paulo aqui está revelando o caráter do homem que se distanciou de Deus. O homem que está distanciado de Deus. E ele finaliza aqui no capítulo 6, versículo 23, e diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Satanás, ele não gosta das crianças. Satanás usou um rei lá no Egito chamado Faraó para ordenar a morte dos filhos de Israel, as criancinhas. E nessa matança, Moisés foi salvo no rio Nilo para poder libertar o povo de Israel do Egito. Também houve um rei lá em Israel chamado Herodes. Herodes, ele ordenou a morte das crianças de 2 anos para baixo para poder atingir o nosso Senhor. E o nosso Deus, então, que a revelação divina chegou a São José, Nossa Senhora Maria, chegou e disse: olha, caiam fora daqui, porque Herodes, ele quer matar as crianças, quer matar o menino. O diabo tentou matar Jesus como criança. Meus irmãos, meus amigos, Satanás, ele não gosta das crianças. Sabeis por quê? Porque o nosso Senhor estava discursando. Ele estava ministrando a palavra de Deus. E de repente as crianças começaram a chegar perto do nosso Senhor. As crianças começaram a se aproximar perto de Jesus. Os discípulos chegaram e disseram: olha, afaste aqui, saiam, dê um pouquinho que o mestre está ocupado. O mestre está falando a palavra. O mestre está abençoando o povo. Sai daqui, criança, sai daqui, se afaste. E Jesus virou-se para os seus discípulos, virou-se para as crianças e diz assim: não impeçais dessas crianças vir a mim. Não impeça. Deixe elas vir perto de mim. Deixa chegar as crianças perto de mim, porque essas crianças são o reino dos céus, são o reino de Deus. Satanás está colocando na mente dos adultos que a criança não vale nada, mas a Bíblia revela para nós que as crianças compõem o reino dos céus. Tão importante isso, que o nosso Senhor pegou a criança no colo e disse para os discípulos: olha, se vocês não se tornarem igual a esta criança, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Somente o povo de Deus, somente o povo de Jesus na terra
é que tem a consciência plena de Deus, do Espírito Santo, de se manter contra a pedofilia. Por mais que as instituições, que a Associação Americana de Psiquiatria, que classificou agora a pedofilia como opção sexual, mas nós nos manteremos na nossa consciência de fé e da Escritura Sagrada, de que a criança, ela não é objeto de sexo. A criança, ela não é objeto de pecado. A criança é um ser puro que Deus quer compor a sociedade com elas e os céus. E nós, cristãos, jamais aceitaremos a pedofilia como opção sexual, como acaba de classificar a Associação Americana de Psiquiatria. Vamos amar nossas crianças. Você que é mãe, você que é pai, você que é avô, que é avó, converse com seu filho, converse com a sua filha, oriente-o, fale, declare, informe, para que eles não sejam a próxima vítima. Note bem, a CPI da pedofilia de Magno Malta, do senador, apurou que de 3 em 3 horas uma criança é violentada no Brasil. Isso é uma coisa para nós pensarmos, pessoal. É uma coisa muito séria. E a conclusão da CPI dá quase 2.000 páginas. Você que tem computador, você pode entrar no site lá do Senado Federal da República do Brasil, lá na sua casa, e você lê, porque é muita coisa. Você vai gastar uns 3 dias para ler aquilo tudo. Mas pelo menos a página de 190 até a página 195, 194, até a página 200, da descrição, ali tem as mudanças nas leis de estatuto da criança. Mas não só as crianças, mas os nossos jovens, eles estão se perdendo nas drogas e no alcoolismo. O que leva o jovem a se drogar, a fumar maconha, a ingerir, fumar crack, a colocar o LSD, a participar de drogas? Na Rússia tem uma droga que faz apodrecer o estômago, os intestinos dos jovens. Muitos jovens morreram na Rússia. Sexta-feira que vem, na continuação do Exorcismo da Mente, nós vamos falar com você sobre alcoolismo e drogas. O que fazer para libertar os jovens dessa opressão diabólica? Próxima sexta-feira, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Lembrando que domingo, depois da manhã, nós vamos estar aqui na celebração da purificação, onde nós vamos falar sobre astrologia, a ciência do engano. De onde vem a astrologia? Nós vamos detalhar para vocês no próximo domingo, às 9h03, aqui no Santuário Yahvé. E lembrando que quarta-feira, às 18 horas, nós falaremos sobre o aborto. O aborto, afinal de contas, ele é um crime, ele é um pecado ou é um direito da mulher? Próxima quarta-feira, vocês ficarão alarmados com as informações que vamos trazer aqui. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na Rua Desembargador Bandeira de Melo. Sou o Bispo Afonso Querubim. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado, que têm acompanhado as transmissões pela Just TV, pela Missão Yahvé, e também aqueles que estão aí no site, no canal Yahvé, participando conosco dessas mensagens maravilosas que Deus tem nos dado para transmitir para você a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Você pode estar conosco na internet pelo www.missãoyahvé.com.br, tá bem? Tá? E a qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, em nome de Jesus. O nosso e-mail é missãoyahvé@gmail.com. Você pode mandar o seu e-mail para nós, vamos estar rezando com você, orando pela sua empresa, pela sua família, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Para você, do YouTube, até o próximo encontro, em nome de Jesus. Nós vamos prosseguir por aqui, pela Justice TV, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que você